Livro A Caminho da Luz, um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A Vida Organizada, capítulo 2. O processo de evolução da Terra não foi tão simples. A Terra inicialmente é uma bola de fogo, depois ela ficou super quente, depois foi passando por uma série de transformações e ainda passa por algumas transformações até hoje, até chegar ao ponto de equilíbrio necessário à manutenção de uma vida estável. Quantos anos ainda levaremos para encontrar esse momento? Só Deus sabe. Mas nós temos que aprender a educar a nossa mente para colaborarmos com o processo evolutivo de uma forma mais suave, mais dócil e menos problemática para todos nós. As construções celulares. Temos as construções celulares das mais diversas. Nós colocamos aqui a questão do celular com algumas pecinhas em cima, construindo um prédio, tipo um bairro de uma cidade, que é isso que as crianças normalmente pensam quando se fala em uma construção celular. Aqui é a construção de uma célula, aqui um estado revolto da natureza, alguns exemplos, para a gente começar a pensar nas estruturações do mundo. Há 20 anos atrás, poderíamos até pensar em um celular com algumas funções adicionais, mas tínhamos que ser bastante visionários para imaginar algo tão sofisticado quanto é hoje. Portanto, o processo evolutivo vai caminhando etapas por etapas. E onde chegaremos? E como chegaremos nesse local mais adiante? Com todas as responsabilidades que temos pela frente, porque à medida que vamos angariando conhecimentos, logicamente também estamos angariando responsabilidade. E a partir de agora nós vamos então começar a pensar em um processo de evolução bem transcendente, conforme o estudo anterior. A palavra transcendente vai estar sempre presente porque sai daquele prisma que nós estamos acostumados, sai daquele ponto que nós estamos acostumados e começa a ganhar dimensões maiores. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Portanto, a formação da vida não se deu ao acaso nem num passo de mágica. Teve grandes assembleias de operários espirituais trabalhando para a edificação da vida na Terra. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Então, tudo estava caminhando para uma edificação para o futuro. E tudo era pensado. Todo o trabalho desses engenheiros siderais, eles sabiam onde eles queriam chegar. Se eles já tinham tantos conhecimentos, já eram espíritos tão evoluídos, porque já tinham passado por planetas onde a vida já era plena, já era estuante de realizações. Aí você vai falar assim, não era fácil pegar um disco voador e trazer de lá para cá? Mas tem o problema da adaptabilidade. Isso e também o trabalho dos espíritos superiores. Eles vão ficar de lá fazendo aquele braço cruzado? Não, eles estão fazendo um processo de elaboração da vida ao longo dos milênios. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. Então, eles começam a trabalhar primando pela beleza. Já na base da edificação celular, as células tinham que ter uma característica de ter, já no início, a força do belo. E a ordem da criação está na beleza e na ordem. Então, a beleza e ordem constituem os traços fundamentais para a criação divina, para a criação das nossas etapas evolutivas. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo
a se adaptarem às condições físicas do planeta, ensinando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Jesus, o Cristo de Deus para o planeta Terra, coordenando todas as atividades, ia plasmando para que tudo acontecesse da forma mais justa e mais bela possível. Logicamente que ao longo de milênios e milênios, a vida foi se plasmando. Tudo foi se construindo, tudo foi se edificando. Falamos anteriormente quando a Terra é envolta pelo protoplasma e a partir do protoplasma vem surgindo a vida, através da manipulação fluídica dos engenheiros siderais. Espíritos com vastíssimo conhecimento que trabalham com Cristo pela edificação do amor e da bondade nos corações humanos. Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. Então, a partir do momento que Jesus e aqueles espíritos superiores que governam os mundos se reúnem e plasmam aquela camada magnética de força magnética cósmica, e aquele fluido, fonte do pensamento divino de espíritos puros, começa então a permear toda a Terra, criando uma massa gelatinosa envolvendo toda a superfície. E a partir dali, começa a se trabalhar os princípios da evolução. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. Essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta. Em breve, a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Então, a partir do momento que vem essa camada de energia envolver toda a Terra, começa a solidificação da crosta. E a partir dali, a Terra já vai adquirindo uma temperatura compatível para desenvolver os primeiros seres humanos. E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz coloca que primeiramente os seres unicelulares, assexuados, que não dependiam tanto do oxigênio, depois passaram a depender do oxigênio, depois passaram a ter reprodução sexuada, até criar as algas azuis. E a partir de um determinado momento, coloca-se uma célula de cobre na constituição celular das algas, então ela começa a ter consciência. E a partir dali, todo o processo evolutivo vai seguindo em cadeia para chegar a tudo aquilo que se viu na pré-história, que se estuda da pré-história. Árvores gigantes, samambaias gigantescas, depois aqueles monstros, cada um maior do que o outro, e através da transformação dos milênios e milênios, chegou-se ao que temos hoje. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. A partir daquele momento que cria-se as condições, começa-se esses engenheiros siderais a manipular a matéria, mais aquele protoplasma, mais aquela energia cósmica, aquele magnetismo dos espíritos superiores lançaram sobre a Terra, para dar início à vida da forma mais simples e seguir para o caminho do processo maior de evolução. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporção de manter a existência animal. Antes das grandes vegetações, esses seres rudimentares
somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Então, para que a vida conseguisse estabelecer na Terra, um conjunto de fatores deveria ser feito. Um conjunto de mudanças deveria ser estabelecidas. E, primeiramente, a vida no oceano, onde tinha as condições básicas para a vida. Depois, a vida vai se sobressaindo para a Terra, depois de muitos e muito tempo. E aí, tem-se a criação das árvores, as chamadas samambaias gigantes, aqueles seres iniciais, os fungos também. A partir desse momento que eles começam a passar pelas transformações necessárias e criar a transformação necessária também na atmosfera da Terra, aí é possível a vida animal. Isso leva muitos anos. A elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em obediência aos planos da construção, definida no porvir, emanadas do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Então, esses seres unicelulares começam a se agrupar para formar corpos maiores. Isso leva muitos e muitos séculos, milênios. No transcorrer do tempo, mas sempre obedecendo à ordem superior, e todo esse progresso espiritual emana-se de mentes adestradas do mundo espiritual superior. Lembrando que para os espíritos, a condição do planeta, principalmente para os espíritos superiores, não vai importar muito para que eles estejam nesta ou naquela condição, nesta ou naquela situação, ou seja, sobre a terra, debaixo da água, em cima da água, não vai fazer diferença. E também, a partir de um determinado momento, eles já não precisam de estar perto. Eles podem emanar de sua mente, emanar de seus pensamentos e criarem mentalmente. E aqui infusórios, que se desenvolve em infusões animais e vegetais, antigo nome dos protozoários do ramo dos ciliados, que devem desenvolver-se em infusões vegetais. Então, o infusório é um conjunto de vegetais que vão formar uma vida maior. São microvidas, né, que vão criar uma vida um pouco maior. E polipeiros, aí vem várias definições. Colônia de animal formada pela reunião de pólipos, estrutura sólida, córnea ou calcária, constituída no mar pelos pólipos que nela residem. E suporte calcário arborescente, segregado pelos pólipos sobre o qual eles vivem. Então, tem cada um, então, são 3 definições, mas estão sempre direcionadas para essas microvidas que se agrupam para formar uma vida maior, para formar um conjunto de vida. Então, já começam a formar colônias, formar grupos para começar a estabelecer os princípios da vida. Uma vida mais sofisticada, mais organizada. Os reinos vegetal e animal aparecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. Milhares e milhares de anos, como já dissemos, eles começam a trabalhar essas formas. E no fundo tépido dos oceanos, aquele fundo morninho, aquela água aquecida pela grande atividade ainda do núcleo terrestre, em temperaturas muito mais elevadas do que as atuais, a crosta era bem menos densa do que é hoje, e
Então a água mais quente, com temperatura proporcional para que essas microvidas fossem se multiplicando com mais intensidade, e os engenheiros siderais trabalhando assiduamente para formar uma vida maior, criando as colônias, que inicialmente vegetais e animais estavam confundidos nesse meio. Só mais tarde, no decorrer dos anos dos milênios, consegue se separar e a vida segue o seu curso, sempre evoluindo, sempre supervisionada por mensageiros celestes. A princípio, coordena os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e, após eles, formam-se os pródomos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam definindo-se nos seres. Etapa a etapa. Cada etapa que aparece um órgão diferente, aparece uma etapa. Dentro dessas etapas aparece cada vez um órgão, além de diferente, mais sofisticado, até que se consiga criar toda uma estrutura para a vida e para a reprodução e para a continuidade das espécies. As formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de um lodo e pântano inimagináveis. Um lado, o oceano, outros grandes rios, e por outro lado, lodos e pântanos, que nós não conseguimos imaginar. Muitas e vastas regiões, sendo todas elas pantanosas, sendo todas elas em uma condição que nós ainda não conseguimos dimensionar. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo as zonas de influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Então, a partir de um determinado momento, essas convulsões que a Terra tem, terremotos, maremotos, que vai sempre o terremoto que vai provocar o maremoto, né? Quando ele é no mar, ele sacode as águas e ondas gigantes. E esses movimentos eram muito intensos e muito violentos. A partir de um determinado momento, depois de milênios, eles se acalmam. E, gerenciado por esses engenheiros siderais, forma-se mais vastas regiões mais secas, onde a vida pudesse ir seguindo princípios evolutivos para estabelecer padrões e conjuntos de caracteres que fosse possível uma vida mais desenvolvida, uma vida mais aperfeiçoada, principalmente no mundo animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando as posições dos oceanos, surgindo desse modo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes prolíficas da vida. A partir do momento que cria o delineamento do oceano, nós temos então as terras firmes. Já tem menos pântano, já começa a poder ter uma vida mais sofisticada no solo do planeta. Etapa a etapa vai conquistando a Terra as condições de abrigar a vida. Existe no universo muitos planetas iniciando a sua etapa, assim como a Terra está hoje, e existem planetas que estão muito mais evoluídos que nós não conseguimos conceber. Se nós pararmos para ver que tem planetas 1 bilhão de anos mais velhos do que a Terra, então estão 1 milhão de anos na frente da Terra em matéria evolutiva. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os batáquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Então, os primeiros habitantes da vida animal, os sapos, que saem da água e começam a viver na condição intermediária. A região lodosa ainda é cheia de pântano, mas tem uma parte de terra mais firme. Não tanto para manter uma vida mais aperfeiçoada, mas já começa a comportar a vida animal. Aí você fala assim, mas por que alguns sapos foram evoluindo,
e outros ficaram. Primeiro, nós temos que entender que a ação de Deus na natureza é para aperfeiçoar, para ir construindo uma base e uma etapa de fortalecimento da vida, de edificação da vida. Depois, nós vamos ver, dentro dessas etapas, condições que o mundo que a Terra vai oferecendo para que algumas espécies vão aperfeiçoando e outras ficam. E por que algumas se aperfeiçoam? Porque tem a ação dos engenheiros siderais. A partir do momento que os engenheiros siderais deixam de agir, deixam de trabalhar naquele grupo, eles ficam onde estão. Só vai continuar evoluindo aqueles que foram selecionados para evoluir. Nesta fase evolutiva do planeta, todo o globo se reveste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmensuradas, as minas carboníferas dos tempos modernos, são os petrificados vestígios. Então nós temos as minas de carvão petrificadas que trazem para nós as condições que a gente ter uma ideia do que foi naquela época, recuada época do passado distante, a criação da vida. E algumas regiões têm as pedras de carvão bem delineadas para ver como que foi conservada essas gigantescas árvores debaixo do solo, deixando assim um rastro bem característico para a humanidade de hoje poder entender um pouco a sua origem e as suas condições evolutivas. Os ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Aí você fala assim, mas por que eles não construíram os seres tudo bonitinho, tal qual nós conhecemos hoje? Porque há um processo de evolução. Para termos características físicas mais bem contornadas, o espírito tem que desenvolver e aperfeiçoar-se para moldar aquele corpo. E até que cheguemos naquele ponto, leva-se milhares de anos. Então, como naquele primeiro momento os espíritos iam passando por uma evolução conjunta, corpo e alma, para que o corpo se aperfeiçoasse e a alma adquirisse cada vez mais características mais aperfeiçoadas para ser trabalhada no plano espiritual e voltar para o estágio terrestre, moldurando aqueles corpos para seguir o processo evolutivo de todos nós. Trabalho gigantesco. E assim, a gente vai vendo a natureza se tornando uma grande oficina de trabalho. Dos répteis para aqueles animais gigantescos e assustadores, etapas e etapas são necessárias até chegar ao que temos hoje. Vejamos. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Ajustar esses valores às células e ir mexendo em todas as suas combinações químicas para que o futuro fosse perfeitamente atendido. A base tinha que ser boa. Então eles vão trabalhando na base, criando cada vez mais aperfeiçoamentos, etapa a etapa, inserindo novos ingredientes, novas composições, novas funções, para que tudo pudesse então chegar lá na frente, bem organizado, em condições de melhor trabalhar, de melhor servir e principalmente de integrabilidade daquelas células no meio onde elas estariam. Todas as arestas foram eliminadas. Aplainaram-se as dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível em face das leis físicas do globo. Daquele momento,
as leis físicas do globo eram uma, hoje são outras. E lá, naquele momento, eles tinham que trabalhar para que começasse a se criar as funções celulares, aqueles espíritos ainda, aqueles princípios inteligentes ainda incipientes, irem trabalhando, criando automatismo, criando sofisticação para, no futuro, manter as funções que cada corpo deve suportar. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais em seu vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Conforme falamos anteriormente, cada espécie teve o seu processo evolutivo. Os sapos, os crocodilos, jacarés, escorpiões, eles ficaram mantendo aquelas mesmas características de milhões e milhões de anos que os mantiveram. Mas um grupo deles foi trabalhado e aperfeiçoado para chegar a poder desenvolverem-se ao longo das existências e conseguirem então serem melhores e conseguirem então estar em melhor condição. Tudo se aperfeiçoa, tudo passa por processos de aperfeiçoamento. E dentro desse aperfeiçoamento, segue-se uma linha de raciocínio, uma linha de construção e edificação do bem. Todos os valores que são agregados a cada espécie, aquela espécie mãe que deu origem à próxima fica, em alguns casos, ainda aquele molde ao longo dos séculos. E aqueles que vão sendo trabalhados, que vão selecionados, aquela família que é selecionada para dar os passos seguintes, para crescerem, elas vão sendo então apoiadas, ajudadas e impulsionadas para o processo evolutivo, de evolução. E outros vão ficando para trás. Porque sem a ação desses espíritos superiores na transformação psíquica daquele ser, para que futuras gerações já nascem cada vez mais aperfeiçoadas, então, primeiramente, agem psiquicamente, depois agem na estrutura física, aí agem na estrutura psíquica, agem na estrutura física, e assim, milênios e milênios são necessários para estabelecer o processo de evolução, de aperfeiçoamento das raças e das espécies. Um longo trabalho e exaustivo trabalho. Os antepassados do homem. Para algumas pessoas isso aqui é um absurdo, mas está escrito. No livro da natureza, no nosso DNA, e Emmanuel traz esses dados dos registros acásticos da Terra. Mais alguns exemplares aí, cada um se aperfeiçoando, se aprimorando, até chegar em nós. O reino animal experimenta as mais estranhas transições do período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Então, tudo está passando por mudanças, tudo está passando por transformações. No reino mineral, as mudanças, logicamente, não vão ser grandes. No reino vegetal, transformações são feitas, mudanças são feitas, mutações são feitas para ter toda uma gama de espécies com as mais variadas funções, com as mais variadas necessidades. E que em muitas situações o homem está destruindo trabalho de milhares e milhares de anos. Mas o nosso raciocínio ansioso, antes disso aqui, nós temos que ver que a transformação no reino vegetal é para mudar as características das espécies para atender outras necessidades futuras, cada uma segundo as suas possibilidades e a necessidade do homem.
porque o homem precisava e precisa ter hoje da madeira e de vários integrantes do reino mineral, vegetal, digo. Então, a partir a mudança tem aperfeiçoamentos, mas tem mudança de característica. Ainda que vegetal, cada um com a sua característica própria, cada um com a sua funcionalidade própria. No reino animal, as transformações são gigantescas. E aí começam as raças que são criadas, cada uma com a sua função, cada uma cumprindo uma etapa do processo de transformação espiritual da Terra, criando-se assim novos e novas condições de estabelecer metas e construções para o porvir. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Proscênio quer dizer, da antecessão, aquilo que vai começar o processo evolutivo, aquilo que vai iniciar um processo de evolução dos reinos para chegar até nós. Então, e proscênio também pode ser o anfiteatro de um palco. Então, aqueles que ficam o bastidor, a entrada do palco, para o grande teatro da vida. E nós sempre queremos, cadê os nossos antepassados, como nós somos criados? Foi feita uma bola de barro soprado e criado gente? Vejamos o processo. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-los no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então, Caim era o mau, o agressivo, que achava que tinha que oferecer sangue ao Senhor nas suas oferendas. E foi o que predominou. Abel, já mais evoluído, mais bondoso, oferecia mel, frutos e flores. E, logicamente, que essas coisas mais sutis, menos agressiva, não precisava de matar para oferecer oferendas a Deus, foram mais agradáveis. E então, Caim, agido de extrema fúria, como é característica da maioria dos seres humanos hoje na Terra, mata Abel e foge. Então, sempre que a gente tenta cometer um crime, a gente foge, mas a nossa consciência nos cobra. E os bons, logicamente, na Terra, ainda em processo de expiação, lá atrás, depois de expiação e provas, depois de expiação, provas e regeneração, aí vem prova, expiação e regeneração, que a expiação vai ficando cada vez menor, e aí depois prova, regeneração e expiação. A que tem terceira posição é a que tem menos quantidade. E assim vem até eliminar-se as expiações e fica prova e regeneração. Etapas do processo. E depois não tem nem prova nem expiação mais, tem apenas regeneração. A regeneração, você já começa a querer compreender Deus, as leis de Deus, começa a entender que você é um ser também espiritual e muito mais espiritual do que físico. Então, na regeneração, você dá um upgrade, um retrabalho no seu trabalho conscienciológico, nas suas funções conscienciológicas e dá um crescimento. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No primeiro terciário, a que nós reportamos, sob orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Policeno inferior. Então, quando vamos buscar a origem humana, lá estão os antropóides, seres com algum aspecto humano, com algumas características humanas. Vamos voltar lá. Aqui já está bem melhorado, aqui já são seres bem humanoides, já com características bem similares aos seres humanos. Mas o período que o Emmanuel se reporta ali
as aparências eram bem menos expressivas do que essa. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios, que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Então, existe a semelhança entre os organismos do homem, existe com os chimpanzés, com os gorilas, então nem se fala, ou seja, vai tendo essa semelhança, porque o processo evolutivo foi caminhando. E certamente as pessoas perguntam, mas como que ainda existem macacos, chimpanzés, gorilas e tanto mais? Porque, conforme explicamos, a partir de um determinado momento, um grupo, uma família, começa a ser aperfeiçoada, começa a ser tratada e impulsionada por aqueles engenheiros siderais. E os outros ficam no mesmo lugar que estão. Porque o processo evolutivo não dá simplesmente pelo espírito por si só. É pela ação da espiritualidade superior dos engenheiros siderais sob a estrutura física e psíquica daquele grupo. Na hora que eles conseguem aperfeiçoar um casal, aquele casal e seus descendentes são aperfeiçoados, os outros ficam. Simples assim. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. Conforme vão estudando, conforme vão pesquisando, não teve isso. Foi uma caminhada longa, vagarosa, de estabelecimento de padrões, até que chegasse ao ser mais humanoide possível. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres sob a orientação do Cristo estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Conforme dissemos, a partir de um momento, tem-se um grupo que se destaca, tem um grupo que se aperfeiçoa, tem um grupo que dá um passo à frente. E esse grupo, então, com essas forças espirituais e devido à grande maleabilidade da matéria naquele momento do planeta, você consegue impulsionar um grupo para criar todas as raças. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia dessa regra geral. Então, a partir de um momento, teve um que foi direcionado para ser humano. Um grupo. E a partir dali, eles impulsionam esse grupo. Logicamente que esse grupo não estava só em um continente. É importante isso. Essa vida foi surgindo em vários pontos a partir de um momento que um grupo é aperfeiçoado. Mas esse grupo tinha características similares em todos esses continentes. A grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródomos das raças futuras, em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílices, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. E aí, a partir de um momento que esses seres antropóides, que foram mais bem preparados pela espiritualidade, que foram desenvolvendo as características mais aperfeiçoadas, mais próximos dos seres humanos, começam a se espalhar. E, logicamente, que a espiritualidade vai acompanhando esses grupos, que já dão um passo mais avante para o aperfeiçoamento das aparências físicas e do desenvolvimento da intelectualidade,
eles vão acompanhando eles, vão imprimindo mais qualidades físicas e biológicas para se aproximarem do ser humano, que vai ser um dia, que ainda não existe, aqui no planeta Terra daquela época. Então, começa, esses seres espalhando aqui e ali pelos continentes, aprimorando-se, desenvolvendo as suas aparências e características e aptidões, seguindo o curso do tempo, para serem realmente melhores. Melhores em termos espirituais e em termos materiais. Porque, com o transcorrer do tempo, sempre você melhora um pouco, principalmente com a ajuda dos engenheiros siderais. E aí, esses engenheiros siderais são centenas de milhares de espíritos puros, com poder magnético que nós não conseguimos imaginar, imprimindo forças para o aperfeiçoamento da característica física, né, biológica, e também psíquica, porque o psiquismo vai mudando o físico. Primeiramente, no corpo físico, eles vão fazendo mutações, adaptações, aperfeiçoamentos, e segue no plano espiritual, por isso evolução em 2 mundos. No plano espiritual, trabalha-se o psiquismo desses seres, e eles já voltam naquela mesma família, mas já imprimindo novas características, novos aperfeiçoamentos. Lembrando que os engenheiros siderais atuam ativamente para o melhoramento da raça. Sem a ação deles, não tem melhoramento. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia. Portanto, tem essas experiências extraordinárias feitas pelo mundo espiritual nos seres humanos. Não é experiência de simplesmente vou experimentar. É experiência de etapa a etapa imprimir um pouquinho mais de evolução. Só uma voltadinha aqui. E outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Conforme dissemos, não é experiência, simplesmente vou fazer uma experiência. Eu vou implementando melhoras para que possamos chegar em uma característica mais própria para aquilo que eles esperavam chegar a alcançar para o homem do futuro. Então, várias etapas foram sendo feitas, vários trabalhos foram sendo feitos em nível físico e em nível espiritual para que todos pudessem se aprimorar, pudessem se aperfeiçoar. Os séculos correram e o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Então, a partir de um determinado momento, os engenheiros siderais começam, então, a imprimir características mais firmes, mais consistentes de aparência humana com esses espíritos no plano sideral. E essa, como se dá em 2 mundos, tanto em desdobramento durante o sono, quanto depois de desencarnado, imprimindo novas características de aperfeiçoamento para que tudo pudesse se aperfeiçoar. Portanto, a teoria da evolução das espécies só é possível quando se imprime no espírito, antes de ele reencarnar, a necessidade de ter, no plano espiritual, é desenvolvido a sua característica para aperfeiçoar-se para o que ele precisa ter, e ao reencarnar de novo da mesma espécie, essa espécie dá uma elevação de nível e começa a absorver a informação daquele espírito e ganha um pouquinho de característica. Esse pouquinho de característica, quando tem a ação dos mentores superiores, dos engenheiros siderais, esse pouquinho se torna um pouco bem maior e as características de aperfeiçoamento vão sendo mais ampliadas. E a transição, então, vai sendo cada vez mais definitiva para a raça humana, para as características humanas. Por exemplo,
Quando as pessoas querem aperfeiçoar, dá um exemplo, a raça de cavalo. O que os seres humanos fazem? Pegam uma égua mais perfeita e um cavalo mais perfeito daquela raça e cruzam os dois. Aquelas crias que ali saem são mais aperfeiçoados. Então eles vão passar a cultivar e a aprimorar aquele casal que nasceu daquele casal foram selecionados. E a descendência deles vão sendo cada vez mais aperfeiçoados para chegar a uma característica X. Mas se você pega duas raízes tronco e trabalha só com essas duas raízes, com um grau de parentesco muito grande, pode criar problemas no futuro. Então, o que eles tinham que fazer? Pegar um grupo e aperfeiçoar um grupo e impulsionar o grupo. Certo? Tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual e também em desdobramento para aguçar, para dar aquele input, aquela entrada de valores e necessidades para que ambos pudessem começar a crescer e desenvolver as suas novas características, as suas novas necessidades. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados da raça humana. A partir do momento que tem esse trabalho mais intenso, mais firme sobre as características psíquicas, eles já começam a nascer com aparências melhores, com aparências diferenciadas, com caracteres mais próximos do humano, mais humanoides, mais humanídeos, até chegar ao aperfeiçoamento que temos hoje, levou-se mais milhares e milhares de anos. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Então, tudo tem que passar por um processo de aperfeiçoamento, onde o pai estará sempre responsável pela característica de educação da personalidade dos filhos. Da mesma forma, no mundo espiritual, para a transição dos seres humanos para a melhoria da raça, vai sempre embutindo valores, vai sempre colocando valores, e no meio da sociedade vão nascendo pessoas com cada vez mais valores, impulsionando todo o conjunto para um crescimento maior, para um aperfeiçoamento maior. Isso não diminui Deus, pelo contrário, mostra que Deus tem mecanismos muito bem elaborados do progresso e que nós também temos que procurar colaborar na elaboração deste progresso. A Caminhos da Luz, um livro da editora Febre, de autoria de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Visite o site da Febre Editora, www.febreeditora.com.br. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajude-nos a divulgar a luz, ajude-nos a divulgar o bem. Seja vós também um trabalhador do bem.